Olá, bom dia, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos e vou trazer para você as principais notícias do setor imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis na revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você estiver vendo o resumo no YouTube, na descrição do vídeo tem todos os links lá. Bom, então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Estadão. Conheça o impacto do IGPM acumulado nos reajustes de aluguel para 2021. Quem já fez a locação de um imóvel comercial ou residencial sabe bem que anualmente existe um reajuste nos valores do contrato. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, costuma ser utilizado para definir esse reajuste. O Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, fica encarregado de divulgar as atualizações dessa atividade. Dário Ferraço, sócio da SF Consultoria Imobiliária, explica que a correção ficou em torno de 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Segundo ele, abre aspas, um contrato de R$ 2.000 passa a ser de R$ 2.200 a partir desse ano. Os inquilinos passam a ser cobrados em 10% ou 14%, no caso do índice real, a mais no valor mensal, o que traz impactos significativos no orçamento para os próximos 12 meses. Fecha aspas. A depender do contrato, o índice não sofre deflação. Isso significa que, caso o IGPM registre valores negativos, não há redução no valor pago e será mantido o valor base do último dado. Para calcular o IGPM, é necessário somar 3 índices: o Índice de Preços por Atacado, o IPA, o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, e o Índice Nacional de Custo de Construção, o INCC. Ainda segundo Ferraço, abre aspas, o IGPM é gerado para ser uma fonte mais estável para os contratos. Porém, nos últimos meses, esse indicador apresentou uma tendência de alta, pois os insumos que o compõem sofreram uma variação positiva por conta da inflação muito forte. O preço ao consumidor subiu porque os produtos em geral, como alimentação e transporte, aumentaram de valor. O IPA também teve uma elevação alavancada pelos preços da matéria-prima, e o INCC também sofreu correção positiva por causa do aumento dos insumos de obra nos últimos 8 meses. Com o aumento da média geral, a taxa também bateu, em média, 12% a 14% de aumento a depender do mês usado como base. Fecha aspas. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Carrefour Brasil visa mais projetos imobiliários de uso misto. O Carrefour Brasil e a W Torre iniciaram neste mês o projeto de renovação da loja da rede de supermercados na Marginal Pinheiros, na capital paulista. A unidade foi a primeira loja da empresa no país, inaugurada em 1975. Agora, o projeto dá início a um novo modelo que a varejista quer replicar em mais projetos imobiliários em seus terrenos, o uso misto das propriedades. Além da revitalização da loja, o Carrefour Brasil receberá pisos da torre corporativa, correspondentes a 14 mil metros quadrados a ser construída no local. O projeto terá 320 mil metros quadrados de área construída total, com supermercado, torres corporativas, torres residenciais e áreas comerciais para shopping e teatro. A expectativa é que o complexo comporte mais de 13 mil residentes e trabalhadores. Atualmente, o braço de negócios imobiliários do grupo, o Carrefour Property, tem 290 ativos imobiliários próprios com 13,6 milhões de metros quadrados. São 68 projetos priorizados, cujo desenvolvimento aumenta a área explorada em 5 a 7 vezes, de acordo com a empresa. A próxima notícia foi publicada no Neofeed. 7 novos centros de logística em 7 meses. O pacote de ações da FedEx no Brasil.
No fim de 2018, a FedEx tinha poucas perspectivas, quando o que estava em jogo eram a entrega de resultados, a capacidade de enfrentar o avanço de rivais como a Amazon e o destino de sua operação. Esse contexto pouco otimista se refletia na queda acentuada das ações, cuja cotação chegou ao nível mais baixo em março de 2020. Entretanto, desde então, os papéis da companhia são negociados perto de patamares recorde. O motivo é a chegada da pandemia e a aceleração do e-commerce. A FedEx renovou seus esforços e recursos para acompanhar os saltos expressivos dos cliques. E essa estratégia também teve reflexos na sua operação brasileira, que nos últimos 7 meses foi alvo de um novo pacote de investimentos, com a abertura de 7 centros logísticos e a expansão de uma unidade. Segundo afirma Luiz Vasconcelos, vice-presidente de operação e principal executivo da FedEx no Brasil, abre aspas, o e-commerce é um plano de longo prazo da empresa no país e no mundo. Esse crescimento já estava planejado, mas em alguns desses projetos tivemos que acelerar a implementação. Fecha aspas. Na trilha da movimentação dos carrinhos virtuais, a FedEx chegou a 27 centros e a uma área total de 310 mil metros quadrados no Brasil. Isso sem levar em conta as 18 operações que a companhia mantém na casa de clientes. A próxima notícia foi publicada no portal Valor Invest. A importância dos ciclos imobiliários para os FIIs. Investir em fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, nada mais é do que investir no mercado imobiliário. Por isso, para um bom investidor, entender a dinâmica desse setor é extremamente importante. O primeiro ponto a ser considerado é que a construção de um imóvel leva alguns anos. Assim, em um momento de alta demanda, vários imóveis são lançados. Com isso, tempos depois, uma grande quantidade deles é disponibilizada ao mercado. Para entender o ciclo imobiliário, é preciso saber que ele se divide basicamente em 4 fases. A primeira fase é a da expansão. Nela é observado um aumento nas construções, com cada vez menos imóveis vagos e incentivos ao crédito imobiliário. Na segunda fase do ciclo, que é o excesso de ofertas, é observado um aumento de imóveis vagos e há uma desaceleração da atividade de construção. Com o excesso de locadores tentando ocupar seus imóveis, os locatários acabam tendo o poder de decisão. Em seguida, entra-se então na terceira fase, que é a recessão. Esta é bem caracterizada por um enfraquecimento da economia, deterioração de indicadores da macroeconomia, uma escassez de novos projetos e construções. É nesse momento que muitas empresas de construção desaparecem do mercado e a dificuldade de disponibilizar novos ativos imobiliários se intensifica. Felizmente, a situação se inverte com a retomada do equilíbrio, ainda que de uma maneira lenta e gradual. É então que entramos na quarta fase, a recuperação. Nesse momento, novos ativos começam a surgir, os imóveis vagos começam a ser ocupados e as empresas começam a se sentir mais motivadas a continuar investindo e expandindo suas áreas em busca de espaço. Em síntese, o ciclo imobiliário é real e deve ser levado em consideração para uma boa estratégia de investimento. Mas não é verdade que todos os imóveis vivem uma mesma fase do ciclo, de modo que é necessário avaliar fundo a fundo, região a região e imóvel a imóvel. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Grupo paga 1 bilhão e 200 milhões de reais por Torres do Rocha Verá. Consórcio formado por BTG Pactual, Safra e pela gestora de Private Equity, a Quineia, fechou no dia 18 de fevereiro a aquisição da totalidade de 2 torres do Rocha Verá. Trata-se de um empreendimento corporativo de padrão AAA, localizado na zona sul da cidade de São Paulo. O valor foi de 1 bilhão 255 milhões de reais. O negócio marca a primeira grande operação de compra e venda no mercado corporativo paulistano em 2021.
É também o maior volume movimentado em uma aquisição do segmento de escritórios nos últimos anos. A operação representa a aposta dos 3 compradores no mercado corporativo de alto padrão, mesmo em um cenário que ainda há questionamentos em relação aos rumos do segmento. Segundo uma fonte, as 3 empresas avaliaram que, como há poucos prédios de escritórios de alto padrão em produção, faltarão áreas para locação no mercado paulistano, no prazo de 2 a 3 anos, o que justifica a compra. Na região da Chucre e Zaidan, onde se localiza o Rocha Verá, existem várias multinacionais e empresas de tecnologia instaladas, ou seja, ocupantes com perfis menos voláteis à crise. Cada um dos 3 compradores participou do negócio utilizando como veículo um fundo imobiliário. Inicialmente, BTG, Kinea e Safra competiram pelos ativos, mas acabaram se unindo para fechar a operação em conjunto em função dos valores envolvidos. E antes de finalizar, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos na revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. E já que falamos sobre fundos de investimentos imobiliários, te convido a conhecer o Funds Data, a plataforma desenvolvida pela Buildings e pelo Funds Explorer, que beneficia investidores de fundos imobiliários, pessoa física. Além disso, também está publicado no nosso canal do YouTube um vídeo sobre as devoluções de escritórios em São Paulo. Tem curiosidade de saber se o pior momento para o mercado imobiliário já passou? Então confere lá. Não deixe de acessar os outros conteúdos da revista Buildings e nos siga também nas redes sociais. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui te desejando um excelente final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!